Mais uma vez, Kleber Brito falando sobre o concurso da Polícia Militar do Maranhão, em especial as pessoas com deficiência. Já gravei um vídeo antes, e esse vídeo aqui é o segundo vídeo. E esse vídeo tende a mostrar o que a gente passou e o que a gente ainda está passando a respeito das dificuldades, a respeito dos empecilhos que a gente está enfrentando para poder conseguir realmente efetivar os nossos direitos em relação ao concurso público, em relação ao concurso da Polícia Militar do Maranhão. Como é sabido, no dia 10 de maio de 2018 agora, mês 5, teve uma audiência de conciliação e mediação. Essa audiência se deu por uma ação civil pública impetrada pela Defensoria Pública do Maranhão, o defensor público Cosmo Sobral da Silva. A gente passou por duas audiências de conciliação e mediação, onde os temas seriam a perícia médica, que no edital falava que era 6 profissionais, e no momento foi só 3 profissionais, para falar sobre a ilegalidade do item 9.19. 9.19 é item 9.16, salvo engano. 9.16, exatamente. A ilegalidade do item 9.16, porque trazia um rol imenso de doença, de deformidade, que com certeza as pessoas com deficiência não conseguiriam passar sobre esse aspecto edital. E a outra ilegalidade seria o TAF, pois o TAF não foi adaptado, violando princípios constitucionais do direito material, do princípio da isonomia, que a igualdade é tratar os iguais na medida de suas diferenças. As pessoas iguais são igual na forma da lei, mas as pessoas que são diferentes, elas deverão ser tratadas diferente na medida de sua desigualdade. Isso é entendimento jurisprudencial e não tem a doutrina majoritária, a doutrina minoritária, não. Todo mundo já sabe que o tratamento tem que ser em conformidade com a pessoa, em conformidade com de quem é de direito. E no TAF não teve adaptação. Só que por infelicidade de muitas pessoas com deficiência, inclusive eu, o defensor público, na sua ação civil pública, ele não alegou o TAF, ele alegou as outras irregularidades, e o TAF ele não alegou. E daí o que aconteceu na audiência de conciliação e mediação, que o Estado falou, olha, o próprio Estado reconheceu que teve esses erros, teve esses equívocos, eles não observaram o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.046 de 2015, eles mesmos falaram que se equivocou em elaborar o edital, mas em compensação a proposta deles na audiência foi o seguinte, a gente vai fazer o que a ação pediu, a gente vai conceder o que vocês pediram na ação civil pública, mas o que estiver fora da ação civil a gente não vai conceder. Ou seja, a ação civil pública não estava falando do TAF, estava falando só da ilegalidade do item 9.16, da perícia médica, que a pessoa não poderia ser eliminado justamente pela deficiência, sendo que ele entrou na vaga de pessoa com deficiência. O cara é deficiente porque ele é monocular. Aí quando era na perícia médica, ele era eliminado justamente por ser monocular, dentre vários e vários outros exemplos. Certo que num dia muito tenso, eu estava presente, falei que naquele dia não estava tendo a justiça feita, porque justiça pela metade não é justiça, a justiça tem que ser plena. Mas, de todo modo, conseguiu, através desse acordo judicial, conseguiu uns 55 pessoas, 55 candidatos PCDs conseguiu ser chamado para a próxima etapa, que era o curso de formação. E uma observação importante que o Estado ele colocou
que no curso de formação as pessoas com deficiência iriam ser respeitadas. O tópico aqui da decisão judicial, um tópico bastante importante, posso passar para vocês, que diz assim: estes candidatos deverão ser lotados preferencialmente em setores cuja função não sejam relacionados à situação de combate, confronto em campo. O curso de formação levará em conta a condição da pessoa com deficiência de tal forma que não sejam submetidos os candidatos à situação humilhante, vexatória ou incompatíveis com a limitação apresentada. O Estado do Maranhão publicará no prazo de 20 dias no edital para a convocação dos candidatos contemplados com acordo. Essa publicação já foi efetivada. Os 55 candidatos, acredito eu que já foram lá para poder fazer a segunda etapa do concurso, que era o curso de formação. Mas, porém, os demais candidatos que não conseguiram passar no TAF, justamente por o TAF não ser adaptado e sua deficiência não ser uma deficiência mais leve, que pelo fato de ser uma deficiência leve, eles poderiam passar. O exemplo de pessoas que têm deformidade no pé, ou então na mão, os dedos, então pessoas monocular, visão monocular, que só enxerga de um olho, né? Essas pessoas não teriam problema algum e passaram no TAF tranquilamente, mas os outros candidatos que não conseguiram fazer isso, tá tendo uma nova ação civil pública impetrada pela promotora de São Luís. Ela viu a ilegalidade do edital e ela, como fiscal da lei, ela entrou com ação pedindo que os candidatos com deficiência, os demais, através de liminar, fosse chamado logo para fazer com informação, e um segundo pedido que ele pudesse fazer um TAF adaptado. Mas, como a gente percebe que o Poder Judiciário é lento e os processos eles vão se amontoando, e aí o curso de formação, como etapa do concurso, está prejudicando a gente pelo fato de, se a gente não fizer o curso de formação, dificilmente vai ser convocado logo, porque acredito eu que o governador vai chamar logo esses candidatos, esses futuros policiais, pelo fato de o concurso já ter o tempo certo para ser chamado, e acredito que vai ser chamado agora. E enquanto nós, os outros que não fez o curso de formação ainda, a gente se sente prejudicado. Então, acredito que o Estado do Maranhão, vendo essa ilegalidade, observando que não foi usado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, que proíbe a aptidão plena, na qual a sua principal temática, a sua principal função diante do nosso ordenamento jurídico e também até na questão social é as pessoas com deficiência adentrarem nos órgãos públicos, terem esse direito que não está sendo respeitado. Infelizmente, a lei está positivada, mas a função que o Estado deveria fazer em pegar essa lei e aplicar de maneira material não está acontecendo. Então, o que a gente pede é que o Estado do Maranhão e que as autoridades possam observar e de maneira mais rápida poder chamar esses outros candidatos que, de certo modo, estão sendo prejudicados mais do que os demais que já foram chamados. Tem um mérito dele, mas os outros estão na espera. Então, eu estou fazendo um apelo aqui para as autoridades, inclusive o governador Flávio Dino, se estiver ouvindo, como ele é um juiz e sabe do direito, ele poderia muito bem usar a súmula 346 do STF e também a súmula 473 do STF. A súmula 346 diz: a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. A súmula 473 do STF diz: a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não
se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitando os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Se o Poder Executivo Estadual, no qual o chefe do Poder Executivo Estadual é o governador Flávio Dino, ele poderia muito bem desafogar o Poder Judiciário, observando esses processos, porque é responsabilidade do Estado fazer um concurso que tenha uma plena eficácia de direito, que os direitos sejam concretizados, não fazer um concurso rápido e atropelando vários direitos de várias pessoas. Poderia muito bem usar essa súmula do STF para poder o Poder Judiciário afogar mais e não precisar ter esse tanto de recursos, de tanta demanda no Poder Judiciário, sendo que muito bem a administração pública poderia revogar seus próprios atos quando é invado de vício de ilegalidade, respeitando, claro, né, o direito adquirido. De quem? Dos que já foram chamados, os 55 candidatos. De 136 candidatos, pessoas com deficiência que foram aprovadas no concurso da PM, da Polícia Militar do Maranhão, só 55 foram chamados na ação civil pública e os demais. Então, já que tem a lei, já que teve o concurso e teve as vagas para as pessoas com deficiência, qual o problema de se aceitar isso aí? O Estado mesmo já disse, esse pessoal vai trabalhar no serviço administrativo e a gente não vai colocar eles em confronto. Então vamos dar mais dignidade a essas pessoas, governador. Vamos dar mais dignidade para elas, para que elas possam realmente viver em pleno gozo de seus direitos políticos e civis, qualquer que seja. A ilegalidade é tão grande que a banca CESP, que fez o concurso da Polícia Militar do Maranhão, é a mesma banca que está fazendo o concurso da Polícia Federal. E no edital da Polícia Federal, eles afirmam que não vai ter adaptação nenhuma, que os candidatos que entraram como deficiência já estão sabendo que não vai ter adaptação no TAF, não vai ter diferenciação nenhuma nos exames médicos, nem perícia médica. Então, o que o próprio Poder Judiciário, que no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.046 de 2015, diz que se o juiz, promotores de justiças, observarem as ilegalidades que assolam as pessoas com deficiência, eles, de próprio ofício, poderão intervir. Eu bem fiz a minha parte, já mandei para o Ministério Público Federal a impugnação do edital da Polícia Federal. Também a mesma banca CESP fez outro concurso, agora o edital está aberto, da Polícia Militar de Alagoas, e também não tem vaga para pessoa com deficiência. Então está na hora dos promotores de justiça, os defensores públicos, analisar esses casos que estão acabando com a nossa Constituição, que não estão obedecendo. A lei ali não quer que você é a favor ou contra a lei, não. Você tem que obedecer e ponto final. Então o pedido é esse, que o governador Flávio Dino possa ver esses erros, e em especial as pessoas com deficiência, que ele era juiz e é jurista, entende da lei, que ele possa fazer isso de ofício, usando a súmula 346 e a súmula 473 do STF, para que o Estado do Maranhão, que já está de parabéns, né, por ser o primeiro estado do Brasil a colocar pessoas com deficiência na Polícia Militar, que nunca aconteceu isso no Brasil, o primeiro estado do Brasil a fazer isso, e que ele possa fazer muito mais em chamar os demais que não foram aceitos pelo acordo da ação civil pública, pelo fato de o defensor público não ter colocado o TAF como ilegal. E o Estado disse, só vou fazer aquilo que está na ação civil pública. Se não tiver, eu não vou fazer um acordo extra-ação. Então, que o governador do Maranhão possa fazer isso. E essa nova ação a gente está aguardando, que está correndo na Vara de Interesse Difuso de São Luís, que com certeza a gente está lutando para a gente conseguir esses direitos nossos, que é de interesse difuso, que é de toda a sociedade brasileira, conseguir isso. Tantas pessoas que vivem aí excluídas da sociedade estão tendo a oportunidade agora de ter uma carreira policial, de ter uma vida mais digna na sociedade.
Então que a nossa ação seja deferida e que, se o governador observar o caso e ver que a gente tem direito e querer revogar seus próprios atos de ofício, que ele possa fazer isso. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre os processos, a ação, você entra aí, faz os comentários embaixo aí, que a gente tem o maior prazer em ajudar, o maior prazer em construir uma sociedade mais digna, com pessoas com deficiência participando plenamente de todos os seus direitos, e com certeza a gente vai ter um Brasil melhor, um Maranhão melhor de se viver. Obrigado aí pela atenção.